Continuação da leitura do livro A Simples Beleza do Inesperado, um filósofo natural em busca de trutas e do sentido da vida. Marcelo Gleiser. Nesse capítulo eu vou falar da conferência que ele foi na Toscana. Origem da Terra, Origem da Vida. Após minha imersão na pesca, era hora de mudar de ritmo e partir para Florença, onde participaria da Conferência Internacional sobre a Origem da Vida na Terra e a possibilidade de vida extraterrestre. Poucos temas da ciência exercem tamanho fascínio, tanto para o público não especializado como para os cientistas. Considere a vida como a conhecemos, passeando por uma floresta, mergulhando em um recife de corais, ou para os mais urbanos assistindo a um documentário na BBC dirigido por David Attenborough. É impossível não se maravilhar com a imensa variedade de criaturas vivas, de micróbios a águias, das sementes sequoias. A vida ocupa todos os nichos que acha. Como que essa realidade tão complexa se relaciona com a história do nosso planeta? Uma pequena esfera que surgiu há aproximadamente 4,54 bilhões de anos dos restos da matéria primordial que formou o Sol. Como que a Terra, estéril na sua infância, se transformou nesse centro esfuziante de vida? Por que a vida é tão abundante aqui e ausente em Vênus ou Júpiter, por exemplo? O que faz a Terra um planeta tão especial? No início, o que viria a ser o sistema solar era apenas uma gigantesca nuvem de hidrogênio, o elemento químico mais abundante no universo, salpicada de elementos mais pesados como carbono, cálcio, ouro, urânio. Qual a origem desses elementos químicos? Sabemos que os dois mais leves, hidrogênio e hélio, foram forjados durante a sua infância cósmica, bem antes de as estrelas existirem. Outros elementos leves foram sintetizados durante os primeiros minutos de vida do cosmos, incluindo o lítio, o deutério, um tipo de hidrogênio, com um nêutron junto ao próton em seu núcleo atômico, o que chamamos de isótopo, mas em quantidades bem menores. Hidrogênio e hélio dominam a composição cósmica percentagem de 75% e 24% de hélio do total, respectivamente. Todos os outros elementos da tabela periódica foram sintetizados bem mais tarde, em estrelas, pelo processo de fusão nuclear. A vida das estrelas é um cabo de guerra entre a atração gravitacional, que tenta causar sua implosão, e a energia explosiva liberada pela fusão de elementos químicos em seu interior. As duas forças se contrabalançam por milhões ou mesmo bilhões de anos. Nosso Sol, por exemplo, tem uma vida estimada de 10 bilhões de anos. Está como 5 bilhões. Eventualmente, o interior da estrela não tem mais nada para fundir e balancear a gravidade, então ela implode até ricochetear furiosamente, espalhando sua matéria pelo espaço. Essa matéria é composta de hidrogênio e hélio, e também pelos elementos químicos mais pesados em proporção bem menor. Somos realmente feitos de poeira das estrelas, os restos animados das estrelas mortas, pequenas amostras de matéria pensante. Quando vislumbramos os céus, olhamos para nossa própria origem. Talvez seja essa a razão do nosso fascínio pelo cosmos. Estabelecer uma conexão com as nossas raízes ancestrais, perdidas nas sombras de um passado distante. E há quem diga que não existe poesia em ciência. Os produtos químicos de uma estrela, seus restos, dependem da sua massa. Estrelas leves, como nosso Sol, conseguem fundir hidrogênio e hélio em carbono e oxigênio. Parando por aí. Apenas estrelas mais pesadas são capazes de fundir elementos como cálcio, ferro ou manganês, no final da sua existência. Muitos são forjados durante a explosão que marca a morte da estrela, conhecida como supernova. Esse ciclo de vida e morte de estrelas se repete por todo o cosmos. Neste momento, estrelas estão nascendo e morrendo em bilhões de galáxias, espalhadas pela vastidão do espaço. Tal como o Sol, a maioria tem planetas girando à sua volta. São, portanto, outros sistemas estelares. Trilhões de mundos nas nossas galáxias apenas, para cada qual com sua história. Na grandiosa narrativa cósmica não existem duas estrelas iguais, ou dois planetas iguais. Cerca de 5 bilhões de anos atrás, uma gigantesca nuvem de hidrogênio flutuava calmamente em nossa galáxia, enquanto girava lentamente em torno de si, como um peão preguiçoso. Estrelas vizinhas, do final do seu ciclo de vida, explodiram violentamente, enviando ondas de choque que atravessaram o espaço interestelar a velocidades que chegam a 30 mil quilômetros por segundo.
1/10 da velocidade da luz. Essas ondas semearam o espaço com os elementos químicos essenciais à vida. Eventualmente colidiram com uma nuvem de hidrogênio. A violência do choque iniciou o colapso gravitacional da nuvem, que começou a implodir, enquanto girava em torno de si mesma. Ao diminuir de tamanho, a nuvem foi girando cada vez mais rápido, achatando nos polos feito uma massa de pizza. E a maior parte da matéria concentrou-se no centro, enquanto os restos continuavam a girar à sua volta. Com o passar do tempo, a massa do centro tornou-se densa e quente, o suficiente para iniciar o processo de fusão nuclear. Nasceu uma estrela, no caso, nosso Sol, 5 bilhões de anos atrás. A matéria que sobrou à sua volta foi coagulando em mundos diferentes, de tamanho e composição variada. Em menos de 1 bilhão de anos, o sistema solar se formou, a Terra sendo o terceiro planeta a partir do Sol, após Mercúrio e Vênus. O que ocorreu aqui ocorre em todo o universo. A morte de uma estrela causa o nascimento de outras, a natureza em fluxo constante. A energia flui e a matéria dança, assumindo formas, ora criando padrões, ora destruindo-os. Dos mundos que nasciam em torno do Sol, a Terra era um aglomerado incandescente de matéria, aproximadamente esférico, borbulhando enquanto tomava forma e se resfriava. Restos de material não coletado em outros planetas, asteroides e cometas, colidiam impiedosamente com a jovem Terra, aumentando ainda mais o caos, enquanto depositavam seus tesouros. Água e uma enorme variedade de compostos químicos, incluindo alguns orgânicos, aquele contendo carbono, mesmo que ainda simples, os céus davam e torturavam. As coisas começavam a se acalmar apenas após 600 milhões de anos, em torno de 3,9 bilhões de anos atrás. Se porventura alguma criatura viva existiu antes disso, foi destruída sem dó, sem deixar qualquer traço da sua breve existência. A vida pode ter tido muitas origens perdidas num tempo sem história. Para entender a história da vida da Terra, precisamos entender a história da Terra. Isso é tanto verdade aqui quanto em qualquer outro planeta, ou lua onde a vida pode existir. Passado, presente e futuro. A história da vida no planeta depende da forma essencial da história da vida do planeta. Dado que cada planeta tem sua própria história, a vida e suas características específicas são únicas. Se considerarmos a vida um experimento, ele não se repetiu da mesma forma em dois mundos diversos. Mesmo a vida siga os mesmos princípios do universo inteiro, baseada no carbono e seguindo das leis da evolução darwinista, segundo a seleção natural, será única em cada mundo em que existir. Cada criatura sofrendo mutações e evoluindo da forma a maximizar sua adaptabilidade ao mundo em que existe. Esse fato nos afeta diretamente. A vida na Terra é a única. Se houver vida em outro lugar, será necessariamente diferente, dado que somos uma forma de vida mais sofisticada nesse planeta. Eu amo baleias, golfinhos, macacos, cachorros, gatos, etc. Mas eu me refiro aqui à nossa capacidade de raciocínio. Somos únicos como seres inteligentes, supostamente. Se a vida inteligente existir em algum outro sistema estelar, será diferente da gente, mesmo que possa dividir alguns dos nossos traços, como uma simetria aproximada entre o lado esquerdo e direito, ou um sistema circulatório como um coração. Além disso, essa vida inteligente estará tão longe que na prática estamos sós. Sendo assim, temos um papel central no universo, sendo a expressão material de sua inteligência, o que chamo de humanocentrismo. Portanto, a próxima vez que alguém te disser que nada somos perante a vastidão do universo, ou que a ciência nos mostra o quanto somos irrelevantes, você sabe como responder. Nossa importância cósmica vem da nossa raridade, de sermos aglomerados de moléculas capazes de se organizar a ponto de criar um ser pensante, vivendo num planeta também raro pela sua estabilidade, capaz de manter as condições necessárias para abrigar a vida há bilhões de anos, por bilhões de anos. Essas duas condições, a existência da vida inteligente em um planeta estável, o suficiente para abrigá-la por muito tempo, são raras, provavelmente extremamente raras no nosso cosmo. Voltando à origem da nossa Terra, da vida na Terra, o que sabemos com certeza é que estava presente pelo menos 3,5 bilhões de anos, na forma de organismos unicelulares extremamente simples, conhecidos como procariotas. Essas criaturas primitivas, contendo material genético, ainda não protegido no núcleo, foram identificadas em estromatolitos,
formações rochosas parecidas com tortas de várias camadas encontradas na costa oeste da Austrália. Alguns cientistas afirmam ter evidência de que a vida existiu antes disso, embora seus achados estejam ainda sendo disputados pela comunidade. De qualquer modo, se existiram formas de vida mais antigas, só poderiam ter sobrevivido após o último grande bombardeio de cometas e meteoros ter se acalmado, cerca de 3,9 bilhões de anos atrás. Considerando a enorme complexidade dos seres vivos, mesmo os mais simples, e a sua primeira criatura emergiu em 3,5 bilhões de anos atrás, seriam apenas 400 milhões de anos após o fim do grande bombardeio, o que é relativamente rápido numa história de mais de 4 bilhões de anos. Isso é um bom sinal para a existência da vida extraterrestre em mundos com condições propícias. Se aconteceu aqui, por que não aconteceu em outros lugares? Mas antes de declarar com certeza a existência de ETs, é bom lembrar que o pulo é imenso entre os compostos orgânicos relativamente simples, como os aminoácidos que compõem as proteínas, até uma célula viva. Mesmo uma criatura mais primitiva precisa de milhões de moléculas trabalhando em conjunto para viver, gerando um metabolismo capaz de transformar comida em energia e de protegê-la contra as intempéries no meio ambiente e o ataque de predadores. Ademais, a vida só é viável quando é capaz de se reproduzir, criando gerações sucessivas. De fato, sem reprodução, um próprio conceito de espécie não faz sentido. Ao nível mais básico, portanto, criaturas vivas são máquinas moleculares capazes de se reproduzir, segundo os princípios da evolução darwiniana, sujeitas ao processo de seleção natural. Das três questões relacionadas com a origem da vida, quando, onde, como, o mais simples é o quando. Mesmo que seja essencialmente impossível saber se a amostra que temos da vida primitiva seja de fato a primeira, é sempre possível encontrar outra mais antiga, ao menos até chegarmos na era do grande bombardeio. A resposta depende apenas dos métodos de identificação utilizados. A bioquímica e a geoquímica, que identificam traços dos nossos antepassados distantes em amostras de minerais com quase 4 bilhões de anos, são, sem dúvida, extremamente complexas e sutis. Mas não existe um obstáculo conceitual impedindo que uma resposta seja encontrada. Já as questões onde e como são outra história, mesmo que todas estejam relacionadas entre si. Não sabemos onde a vida surgiu. Em seu clássico A Origem das Espécies, Darwin sugeriu que o local ideal seria as poças de água morna saturadas dos compostos orgânicos, uma espécie de sopa parabiótica com os ingredientes e condições propícias para que as reações químicas tomassem o rumo correto para formar uma criatura viva. Sua intuição provavelmente está correta, pois o meio líquido propicia a mobilidade necessária para que as moléculas se encontrem e reajam entre si. Ademais, a Terra primordial tinha poucas áreas de terra firme, sendo coberta por um oceano raso. Poças suscetíveis a variações de profundidade devido às marés altas e baixas, bem dramáticas na época, que forneciam condições excelentes para que os compostos químicos reagissem. Uma possibilidade que explorei com a minha então estudante de doutorado Sarah Walker, agora professora da Universidade Estadual do Arizona, é que existem outras alternativas, cada qual com vantagens e desvantagens para certos tipos de barro, onde a estrutura com as fissuras oferece uma espécie de molde molecular que pode ajudar certas reações importantes no início da vida, ou chaminés das profundezas dos oceanos que emitem água quente, compostos ricos em enxofre e outros minerais, produtos da atividade vulcânica subterrânea. É possível também que a vida tenha tido origens diferentes em locais e condições diferentes. Por exemplo, o pontapé inicial que lançou a química pré-biótica na direção da vida pode ter sido vindo do espaço, na forma de restos de cometas e asteroides que salpicaram a superfície da Terra primitiva com os ingredientes químicos que faltavam por aqui. Dada a incrível versatilidade da vida, perseverando e existindo em abundância em condições extremas de calor, frio, salinidade e acidez, é aconselhável manter a cabeça aberta e considerar vários locais e condições onde a vida pode ter surgido. Já a pergunta como a vida surgiu permanece misteriosa. As formas de vida mais simples que conhecemos e seres unicelulares denominados procariotas são, com certeza, muito mais complexos do que seus ancestrais, que surgiam em torno de 3,5 bilhões de anos atrás. Ao contrário da física, onde podemos buscar com sucesso pelos tijolos fundamentais da matéria, numa desconstrução sistemática do grande ao muito pequeno,
Da matéria visível às moléculas, das moléculas aos átomos, dos átomos às partículas elementares, na biologia chegamos a um beco sem saída, a célula primitiva. Podemos imaginar um próton e um elétron atraídos eletricamente para formar um átomo de hidrogênio. E podemos calcular suas propriedades com precisão, incluindo quando esses átomos surgiam na história cósmica, há cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Por outro lado, uma célula, mesmo que primitiva, já é uma entidade extremamente complexa, com milhares de moléculas diversas, com funções diversas, cercadas por uma membrana protetora que, como segurança numa boate, deixa apenas algumas coisas entrarem, barrando outras. Dada a dificuldade da questão, cientistas adotam duas estratégias. Numa que podemos chamar de maior ou menor, consideram uma célula simples e vão sistematicamente despindo-a de seu material genético e de outras moléculas que chegaram a uma criatura contendo a complexidade molecular mínima para se manter viva, a essência do algo vivo. Na outra estratégia oposta, cientistas tentam construir uma entidade viva indo do menor para o maior, juntando moléculas diversas, como se fossem peças de Lego, até que um determinado nível de complexidade, essa seleção de moléculas atingiria um ponto de transição e se tornaria viva. Na conferência em Florença, eu assisti a apresentações de cientistas dos dois grupos, descrevendo o progresso das suas pesquisas. Até agora, nenhuma das duas estratégias funcionou, mesmo que o avanço em ambas seja promissor. Por exemplo, Gerald Joyce, no Instituto de Pesquisas Scripps, em La Jolla, Califórnia, descreveu seus experimentos em que mostra que pedaços de RNA podem se auto-orquestrar para criar moléculas mais complicadas que vão evoluindo de acordo com o processo da seleção natural. Não podemos ainda chamar essas reações de criaturas vivas, mas certamente estão indo na direção certa. Infelizmente, moléculas de RNA já são extremamente complexas, mais do que meio caminho andado em direção à vida. O desafio é começar antes da existência dessas macromoléculas orgânicas. A maior dificuldade com ambas estratégias é que, mesmo que tivessem sucesso, nunca saberemos se foi esse o caminho da vida na Terra primordial. Não há dúvida de que a criação da vida no laboratório seria uma das grandes descobertas científicas de todos os tempos, mas saber criar vida artificialmente não garante que tenha sido esse o processo que gerou as primeiras criaturas aqui, há 3,5 bilhões de anos, ou mais. Na melhor das hipóteses, podemos construir cenários viáveis, na esperança de que possam iluminar, ao menos em parte, o que ocorreu aqui e o que pode ter ocorrido e estar ocorrendo em outros locais do universo. Infelizmente, não podemos retornar à infância terrestre para acompanhar in situ as origens da vida. A informação que podemos obter com nossa metodologia e diligência será sempre necessariamente incompleta. Jamais poderemos saber com certeza quais as propriedades exatas da Terra primitiva ou quais as reações bioquímicas que ocorreram em suas poças ou superfície. Mesmo se tivermos a sorte de encontrar um exoplaneta, um planeta girando em torno de outra estrela, que reprise de forma extraordinária as propriedades da Terra primitiva, quando a vida estava por surgir, os detalhes do que ocorre nesse mundo distante serão diferentes do que ocorreu aqui. Chegamos, portanto, a uma importante conclusão. Nunca saberemos ao certo como surgiu a vida na Terra, a menos que seja possível provar que só existe um caminho bioquímico que leva à vida. O que me parece pouquíssimo provável. Os detalhes de como a vida leva à vida, o que parece de como a vida se originou aqui ou em qualquer outro lugar do cosmos são incognoscíveis, um mistério que não será resolvido no futuro próximo ou distante. Como mencionei antes, algumas pessoas têm a reação avessa a pronunciamentos desse tipo, que usam argumentos filosóficos para expor o limite da ciência. Não deveriam. É importante descrever de forma mais transparente possível o funcionamento da ciência para a sociedade, tanto seu gigantesco potencial quanto as suas limitações. Infelizmente, muitos cientistas fazem declarações exageradas, defendendo um triunfalismo positivista antiquado, onde a ciência, ao menos em princípio, pode resolver todas as questões. Uma visão bem mais realista
é considerar que a ciência, enquanto empreendimento humano, é limitada e falível. Basta revisitar alguns episódios da nossa história, como já o fizemos, para convencer-se disso, notando como conceitos e visões de mundo mudaram, às vezes radicalmente, à medida que aprendemos mais sobre a natureza e nosso lugar nela. É importante entender que a visão honesta da ciência não remove ou compromete sua beleza e enorme relevância. O fato de não podermos chegar a uma resposta final e conclusiva sobre a questão não significa que devemos desistir de tentar entendê-la da melhor forma possível. Conforme argumentei anteriormente, a missão da ciência não é encontrar respostas finais ou conclusivas, e sim construir uma narrativa de mundo natural que é revisada continuamente de acordo com o acúmulo de dados e informações, tornando-se cada vez mais eficiente. A essas limitações humanas, devemos adicionar as limitações inerentes ao próprio funcionamento da natureza, a velocidade finita da luz, que nos impede de saber o que acontece fora da nossa bolha cósmica, a incerteza quântica que expressa um elemento de imprevisibilidade no coração da matéria, a visão incompleta que temos do cérebro humano e de como é capaz de gerar nosso senso único de individualidade. Juntas, essas limitações agem como um véu que obstrui a natureza da realidade, impedindo-nos de chegar à sua verdadeira essência. Por outro lado, é importante entender que são esses limites que inspiram a criatividade que leva ao progresso científico. Para sobrepujar um obstáculo, temos que encará-lo com coragem. Portanto, saber quais aspectos da natureza são ou não são compreensíveis torna-se absolutamente central na busca por sentido, separando o conhecível do incognoscível. Seguiremos depois com a letra sobre a busca sem fim pelo conhecimento.